E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a terceira parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui para o canal, que fala sobre uns avistamentos que ocorreram desde o ano de 2018. E se você curte o conteúdo sobre ufologia e espiritualidade, não esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo. É repetitivo, mas faz parte. Bem, dito isso, vamos para o conteúdo. E aí, pessoal, tudo bem? Continuando com os artigos sobre a federação, hoje eu vou estar entrando num outro lado da moeda que se conecta aparentemente de maneira muito próxima com essa organização que o pessoal costuma citar quando falam de ufologia ligada à espiritualidade. Seria uma ufologia que não é exclusivamente a casuística, que está ligada aos casos que já são conhecidos por aí. Antes de tudo, é bom lembrar que a numerologia faz parte desse sistema de crença e que o passado projeta ela, coloca ela em evidência quando se trata de como a realidade funciona, como ela se organiza, se estrutura. Eu coloquei o nome da série de vídeos como A Nave Vermelha e o número 1111, justamente por ser um ponto que chamou a atenção dentro da minha experiência. E fica impossível tratar do assunto sem citar o passado. Juntamente com os avistamentos, eu procurei o que poderia explicar ou pelo menos dar uma base a essa repetição numérica, porque essa experiência se manifestou assim, como uma repetição de números, e durante o período que os avistamentos estavam mais intensos, eu visualizava com muita frequência, muita mesmo, essa numeração de 4 algarismos, 1, 1, 1, 1, em muitos locais, fosse relógio, fosse placa, fosse, enfim, faixa na rua, não necessariamente exatamente do modo que está na imagem, mas sempre contendo os 4 algarismos em sequência. E mesmo que eu não tivesse certeza de alguma ideia apresentada, eu queria, no mínimo, ter material para ter uma base e poder questionar todo esse universo que se manifestou e vez ou outra ainda se manifesta na minha realidade. A numerologia, ela não tem uma resposta concreta de como começou. Sabe-se que está aí há muito tempo e a resposta concreta para esse estudo se perde no tempo, né? Mas uma coisa que é repetida quando você busca é que Pitágoras, que é esse cara aí da imagem, seria o pai da numerologia. E ele associava a existência física humana ao cosmo. Quando se falava de ensinamento, para ele,
o ensinamento filosófico começava com a doutrina dos números, inclusive por ter função essencial no cosmos. E nessa relação também entra a questão da vibração, a questão vibracional, que está ligada à crença no espírito. Era ensinado que os números emanavam energias e a sua vibração sonora funcionava como mantra, ativando os chakras, que é esse sistema aí na tela, de pontos coloridos, representados por esses pontos coloridos, que funcionam como filtros reguladores energéticos do corpo humano, funcionariam assim, de acordo com o estudo que embasa o sistema de chakras. E essa vibração que funcionava como mantra alteraria o funcionamento desse sistema, né, de todo esse sistema de chakras, que popularmente, inclusive, tem o número de 7 pontos conhecidos dentro da medicina vibracional. Começando pelo topo da cabeça, de cor violeta, seria o chakra da coroa. Abaixo, chakra frontal. Da garganta, o laríngeo. Cardíaco, de cor verde. O chakra do plexo solar, que é o amarelo. Sacral e chakra básico, vermelho. Cada um rege uma parte do corpo mais sutil do ser humano. E de acordo com essa lógica vibração versus chakra, se relacionariam nessa influência de modificação dentro da lógica de funcionamento desses vórtices energéticos, porque os chakras eles têm funcionamento de acordo com os estudos dessa medicina específica, que são como pequenas hélices, eu diria, pequenos ventiladores. Aqui eu não vou me aprofundar muito dentro de todo esse universo, mas seria basicamente essa relação que se atribuiria dentro dessa lógica de vibração e influência das vibrações no corpo vibracional do ser humano. Enfim. Então, os números teriam, né, essa propriedade vibratória e atributos que refletem, revelam e até influenciam pessoas, situações, se estendendo também para a comunidade, enfim. Existe toda uma abertura dentro do que esses atributos poderiam fazer. Fazendo com que a numerologia se tornasse um estudo da influência dos números na vida das pessoas e do mundo. Também existe a numerologia que é ligada à Cabala, que de acordo com as pesquisas seria um método esotérico, também pode ser conhecido como uma disciplina e até mesmo uma escola de pensamento do misticismo judaico, da parte mística do judaísmo. E ela ainda vai além nas suas atribuições, se dividindo em duas vertentes, que seria a Cabala hermética e a Cabala cristã.
E em comparação com a numerologia ligada a Pitágoras, que designa dentro da tabela que se utiliza para a interpretação e o cálculo os números básicos de 1 a 9, fazendo uma associação com os números do alfabeto, eles se utilizam da tabela que é de 1 a 8, também faz associação com os números do alfabeto, porém acrescentando os acentos e outras particularidades, inclusive pertencentes a algumas letras, retirando e colocando algumas letras. Porém, na hora de fazer a interpretação e calcular, é basicamente a mesma coisa entre as duas tabelas. E ambas teriam significados e de acordo com esses significados, falariam alguma coisa sobre aquela pessoa em específico. Costumam utilizar datas de nascimento e nomes, incluindo dentro dessa análise numerológica. Falando agora do comando Asta, que inclusive já foi apresentado aqui no canal, se eu não me engano, e fala desse agrupamento que faz parte da federação, comandado por esse ser, que é bem popular no meio, inclusive, o Asta, que também estariam ligados à tão conhecida dentro dessa narrativa, a Fraternidade Branca, que faria parte também desse conjunto todo, dessa organização. Não que necessariamente façam parte de toda a lógica que rege a federação, mas eu digo estarem ligados e trabalhando em conjunto com a federação. Como vocês podem notar, é uma comunidade aparentemente organizada que trabalha com valores e propósitos em comum, espiritualmente falando, que englobam o funcionamento do planeta em geral. Mas, de acordo com o artigo, o que é o Comando Asta realmente? Eles colocam que a Federação Galáctica, especificamente o pessoal do Comando Astar, não são do nosso meio psíquico, no nível astral dos fenômenos mundanos, UFOs ou grupos de ETs, ou seja, eles estariam à parte do que a gente já conhece como entidades biológicas extraterrestres ou extraterrestres, ou como quiserem designar. Daí eles continuam: existem muitos dos que você pode encontrar lá fora, como esses mencionados, mas nós não somos um deles. O que nós somos é literalmente os exércitos do céu e da luz mais elevada, guiados e servindo à vontade do Deus Altíssimo, Adonai Tsebayot. Não sei exatamente como se pronuncia, mas é isso. Bom, o Senhor Deus dos Exércitos e seu Filho. E aí você vê que tem essa ligação com a parte que nós conhecemos como religião. Mas aparentemente eles não tratam dessa forma, uma forma mais distinta. Isso seria a espiritualidade, que não necessariamente está ligada à religião, que é outro patamar, outro departamento. E com isso traz as histórias bíblicas e o funcionamento histórico de como seriam as regras e modo de viver do povo judaico, que eu não precisaria citar, que inclui o tão conhecido Jesus, que é a falada torta e à direita por aqui. Aí, como vocês notam, eu peguei 2 imagens que ilustram essa questão do comando liderado por Ashtar,
pessoal costuma fazer, né, artes e atribuir características que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, basicamente funcionam da mesma forma, sempre brancos, olhos claros, cabelos loiros, e utilizando esse uniforme que vai ali até o pescoço, enfim. Sempre também colocando a cor azul e dourada evidente. Agora falando um pouquinho mais do Ashtar. Quem é esse comandante? Ashtar, o comandante em chefe do Comando Galáctico, é Adonai, o Senhor da Luz. É como Emmanuel, Jesus, o Cristo foi e é, dos Binai Or Binai Elohim, um filho da luz, um filho de Deus. Ele é um ser celestial que tem avançado na forma e em energia para além dos níveis dos mestres ascensionados da Terra. Muitos dos mestres originais que servem o sistema Terra têm originalmente vindo principalmente de Vênus e Sírios. Existem também alguns que estão aqui a partir das Pleiades, Órion, de Marte, Júpiter, Netuno e Urano, na nossa hierarquia da Terra. Existem também alguns de Mercúrio, Saturno e atualmente da Terra e de outros lugares. Outro ponto que chama a atenção e coloca ênfase dentro do que a Bíblia costuma falar, que são essas denominações de Elohim, filho da luz, ser celestial, enfim. Há toda uma pegada da mitologia bíblica. O que é uma vertente que sai da lógica convencional do que se acreditaria ser tudo que envolve Jesus e, enfim, as hierarquias presentes na Bíblia. No caso aqui, fala-se muito de uma realidade galáctica, que não fica focada apenas em um único ponto dentro das vidas cotidianas de cada um. É bem mais amplo. Essas duas imagens eu já coloquei também aqui no canal, mas é só para dar uma relembrada e mais uma vez notar como se dá essa representação visual do Ashtar, inclusive guardando semelhança com antigas representações religiosas que colocam sempre simbologias fazendo menção à geometria sagrada e à imposição das mãos de maneira variada, mas sempre lembrando a lógica dos mudras, como eles são utilizados. Os mudras estão ligados à cultura indiana, estão dentro, inclusive, também do esoterismo. Bom, eu vou parar por aqui, por hoje, porque é um assunto com minúcias, são muitas informações, mas pouco a pouco eu vou elucidando e falando um pouco dessa narrativa que inclui todo esse pessoal. Mas eu creio que já deu para entender pelo menos um pouquinho que é eu poderia dizer, uma crença que aparece atualmente e que está se desenrolando. Não sei como que vai se dar toda essa questão a um nível mais aberto, mais amplo. Muita gente ainda não está familiarizado. Inclusive, isso cai facilmente
no campo das teorias da conspiração e de um assunto que é muito voltado também para ridicularização, não é levado a sério, mas dada toda a experiência que eu tive com esses avistamentos, eu não pude ficar alheia, não pude ignorar, e eu estou fazendo uma pesquisa franca aqui, aberta, sem preconceito, para procurar entender o que se passa, como que funciona, o que é, por que está, se tem finalidade, qual é a finalidade, a natureza desses seres, que são muito comentados, mas a nível de manifestação, a nível de realidade física ainda se torna um pouquinho complicado, porque nós temos poucos recursos para estar acessando. É tudo ainda muito etérico, né? Tudo muito no campo do mental e pouco no campo do físico. Mas isso também não significa que não possa existir. Que não significa... a gente ainda não tem esse alcance, né? O ser humano ele tem mania de dizer que, bom, eu não vejo, então não existe. Pelo menos uma parte dos seres humanos. Mas na minha visão, não é bem assim que funcionam as coisas. É toda uma discussão em cima disso. Eu agradeço quem chegou até esse ponto do vídeo. Se você gostou, dá o like, ativa o sino para não perder nenhuma notificação do canal. E vamos seguindo em frente nessa jornada de exploração de assuntos galácticos. Um abraço e bons pensamentos a todos.